fácil assim? Não, fácil não, mas também não vejo... É um grau de dificuldade médio. A gente já viu surpresas na Copa do Brasil, tanto que temporada passada, o Palmeiras foi eliminado pelo CRB em pleno... Eu ia falar parece Itália, parei no tempo. Em pleno Allianz Parque. Quer dizer, então o Palmeiras tem que tomar cuidado. O jogo é em Londrina, que é um campo neutro, mas o Palmeiras vai se sentir em casa, porque Londrina tem um apreço por times paulistas. O Corinthians tem um número muito grande de torcedores lá, o Palmeiras também tem. Então o Palmeiras vai se sentir em casa. Aliás, não gosto disso. Eu acho que acaba... Favorecendo, de certa forma? Sim, e influenciando diretamente no critério técnico da competição. Então, o Juazeirense tem estádio para capacidade de 5 mil torcedores e não pode, então joga num campo na Bahia. Joga na Fonte Nova, joga ali perto. Mudar o jogo de estado, aí eu acho que interfere na questão técnica da competição. E aí, Miller, como que você enxerga esse jogo? O Palmeiras é extremamente favorito? Sem dúvida nenhuma. Ganha com o pé nas costas? O Palmeiras é favorito, para mim, vence a partida, né? Até porque é no campo neutro, né? Com o Celso disse, em Londrina, né? O problema desses jogos assim, Michele, não é nem o adversário ser forte, criar dificuldade. É que time geralmente assim, que tem, assim, que não é bom tecnicamente, ele atrapalha o adversário. Ele atrapalha o Palmeiras. Né? Então o problema não é o time que vai criar dificuldade, ele vai atrapalhar o Palmeiras, porque o Palmeiras é muito mais técnico, tem muita mais qualidade que o Juazeirense, né? Então eu acredito que o Palmeiras vence sim. Facilidade, nenhum jogo é fácil. Todo jogo é difícil, mas o Palmeiras pode tornar fácil, desde que na sua dinâmica de jogo ele construa, né, o resultado para si. Lógico, qualidade tem de sobra, então acho que o Abel vai colocar, para mim, vai colocar a força total. Beleza, a gente segue agora com informações do Palmeiras no Gazeta Esportiva, ao vivo com o Alexandre Silvestre, lá na Academia de Futebol. Boa noite, Silvestre. O que o Navarro falou hoje aí no Verdão? Já vamos botar o Navarro nessa roda. Boa noite, Michele. Boa noite, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes que tabelam conosco no Gazeta Esportiva. Celso, Miller também. Um abraço para vocês. Eu tô achando, viu, Miller, que o Abel não vai colocar força máxima, não. Vai colocar um time bom, mantendo aquela tal espinha dorsal. O time do Palmeiras já viajou para Londrina, trabalhou aqui na academia. Hoje viajou agora há pouquinho, final do dia, no final da tarde, para o jogo de amanhã no estádio do Café, onde o Verdão tem um retrospecto espetacular ao longo da história. Eu ainda vou voltar para mostrar esses números para vocês. E o Rafael Navarro é uma das possibilidades para começar jogando, ganhar mais uma oportunidade. Eu dizia que eu não acredito em força máxima, mas eu lembro a vocês que o Palmeiras levou os titulares, mas alguns talvez comecem no banco, mantendo a tal da espinha dorsal do time. Com o Rafael Navarro, que é o artilheiro do Palmeiras na Libertadores, com 7 gols assinalados, seguido pelo Veiga, que já tem 6, o Rafael Navarro de olho também na Copa do Brasil, esperando por mais uma oportunidade. Vamos ouvir o centroavante do Verdão? Jogo muito importante, né, pra gente. Acho que toda a equipe está com a confiança lá em cima. Então vamos procurar fazer o que a gente trabalhou essa semana para sair com a classificação de lá. Sim, sabemos que temos que ter uma atenção especial para não dar bobeira, então vamos concentrado, focado para fazer um bom jogo. Cara, acho que a torcida é sempre diferencial também, né? Essa energia que eles passam pra gente, positiva, então vai ser muito importante a presença deles, então a gente conta com eles e esperamos fazer um bom jogo lá e sair com a classificação. Sim, é uma alegria imensa, né? Acho que não tem uma explicação para o que eu estou vivendo, então acho que agora é transferir, como se disse, para o Brasileirão, para a Copa do Brasil e poder fazer gols e ajudar a equipe. O curioso é que tanto o Palmeiras quanto a Juazeirense, que disputa a 4ª divisão do futebol brasileiro, vão jogar, né, no final das contas, as 2 partidas dessa fase da Copa do Brasil fora de casa. A Juazeirense vendeu o mando e o mando do Palmeiras no jogo de ida foi para Barueri, porque teve show de música no Allianz Parque. Então o Palmeiras, beneficiado nesse ponto também, além de ser um time muito mais forte, jogou com público quase total lá na Arena Barueri. Se não me engano, 14 mil pessoas no jogo de ida, 2-1 de virada, a Juazeirense abriu o placar. Foi um
time corajoso que atacou o Palmeiras no começo, mas não teve força, principalmente física, para sustentar o resultado. A questão técnica, obviamente, o Palmeiras tem superioridade em relação a Juazeirense, mas o Palmeiras contou com o apoio da torcida lá e contará, como bem disse o Celso Cardoso, com o apoio da torcida também no Estádio do Café, onde o Verdão está invicto, nunca perdeu, Michele. Já eu volto para projetar o time, falar um pouquinho mais da preparação do Palmeiras para esse jogo e com a estatística do Verdão em jogos lá no norte do Paraná, em Londrina, no Estádio do Café. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Muito bom. E aí, Celso? O Palmeiras, hoje, para mim, ele é o melhor time do Brasil, indiscutivelmente. É o time... Tem um elenco... Não sei como é que o Palmeiras vai suportar a sequência da temporada. Foi um time que voltou antes, por causa do Mundial, a preparação. A gente sabe muito bem que, fisicamente, os jogadores atingem um pico e depois tem a queda, que é quando a temporada vai finalizando. E o Palmeiras está com um elenco muito enxuto, até porque o Abel queria trabalhar com 25 jogadores, aí você já perdeu o Piquerez, perdeu o Jailson. Foi escolha dele, né? Sim, perdeu o Luan. Quer dizer, então o elenco vai ficando mais curto. Então o Palmeiras precisa talvez rever essa questão do número de jogadores à disposição. Mas adianta agora, ainda? é um time que é curioso porque o Abel tem colocado força máxima no Campeonato Brasileiro e o aproveitamento não é aquilo que a gente imaginava. Na Libertadores, por força até dos adversários, da própria Copa do Brasil, o Abel tem optado por um time alternativo e que tem dado resultado. Então, que mostra a força do elenco do Palmeiras. Então, não acredito em problemas contra o Juazeirense nessa fase da Copa do Brasil, mas me preocupa do ponto de vista de futuro, o que o Abel vai ter à disposição se continuar nessa sequência e perdendo jogadores. Daqui a pouco ele vai ter que puxar mais jovens da base. São 25? 25. Pouco, Miller? 25 Hoje acho jogadores? que tem 22 à disposição. Não, 22 porque 25 com 3 goleiros, né? Ah, tá. Então são 22 em jogadores. linha, né? Então é pouco. E aí você tira Jailson, você tira o Piquerez, que está fora, já são Luan. 18, Se Luan, pensa em 17. confundir, é complicado. Então, ele tem o Giovani, a garotada da base que subiram, né? Acho que numa temporada, se não tem contusão, o treinador, o máximo que ele usa na temporada são 18 jogadores. Ele não usa mais que isso. A não ser que tenha essas contusões frequentes, aí ele é obrigado a optar pelos jogadores da base, por Mas outros mesmo com um monte reservas. de jogo acontecendo, um monte de campeonato... Não, porque se você olhar a temporada do Palmeiras, ele sempre usa os mesmos jogadores. Sim. Mesmos reservas, o Navarro, o Gabriel Veron, Sim. o Wesley, quando não tem Dudu, quando não tem Rony, né? Eles ficam no banco para esses jogadores. Ele não usa outros jogadores. É claro que o primeiro titular, depois desses dois, Dudu e Rony, é o Navarro. Agora, com relação ao jogo contra o Juazeirense, o grande adversário do Palmeiras será o campo. O campo do Café, o estádio do Café, ele é ruim, o gramado é ruim. Então, quer dizer, nessa época de frio, queima a grama. Aí é frio lá, É um hein? gramado antigo, né? Quer dizer, então, eu acho que será um grande adversário para o Palmeiras, o campo. Jogar no frio dá mais contusão? Não, absolutamente. É melhor, tem mais ar, né? Ô, Miller, outra coisa, o Hendrick ainda não tá, né? Não subiu ainda. Ele Não, e o Abel não vai subir. Não vai? Não entende, não é o momento ainda que ele precisa amadurecer nas categorias de base para depois pensar em subir para o profissional. É uma opção do Abel. Ele tem agora. o quê? 15 anos, né? 15 anos. Mas considerando. Ele não vai fazer 16 Mas agora, no meio do ano? Mas Sim. considerando a escassez de jogadores, o grupo pequeno, E a fase desse menino, né? por que não? Michele, se eu soltar aos poucos. Se fosse sabe? eu já subiria o Hendrick. Também. Para ele se acostumando com o Isso ambiente profissional. Você não É precisa, normal. não precisa É um botar ele processo- para jogar. É um processo normal. Vai ficar o ano todo treinando, pegando já a malícia do... Não é que você vai pôr ele pra jogar, mas ele já fica ali, né? Exatamente. O Santos faz bem isso. O Ângelo tem 16. O Ângelo Santos, que é um 16 excelente anos. jogador, tanto quanto o Hendrick, hoje ele ficou 2 anos treinando no profissional. Daqui a até pouco o Hendrick- madurar para poder jogar. Sai do time e nem jogou no profissional. Corre Ó, esse perigo, corre né? esse risco. Então, ele faz 16 no mês que vem, tá? Então, agora, em junho, que nem eu. Aí já eu dá, nem porque você. aí já por força de contrato, aí já dá para colocá-lo. Né? Já dá para colocar. É claro que no futebol, Michele, a gente quase não está vendo isso mais, mas toda regra tem a sua exceção. E o Hendrick é uma exceção. É.
Olha, o Silvestre tá de volta pra tela. O torcedor do Palmeiras está querendo saber como que o time vai jogar amanhã. Conta pra gente, Silver. Eu já dei um spoiler para vocês, Michele. Os titulares viajaram, tá? Mas eu não acredito que o Abel coloque todos para começar a partida. Se precisar, entrarão no decorrer do jogo contra a Juazeirense amanhã, lá em Londrina. Palmeiras que joga pelo empate. Venceu de virada 2-1 na partida de ida, joga pelo empate. Se perder por um gol de diferença, decisão por pênaltis. Não tem mais no regulamento da Copa do Brasil o gol fora de casa como critério de desempate. Claro que você pode marcar gol fora de casa, mas ele não tem peso dobrado para desempate, né? Então vale o saldo de gols dos dois jogos. Se a Juazeirense conseguir a façanha de vencer por 2 ou mais gols, aí passa a Juazeirense. E o Celso lembrou bem no primeiro comentário dele sobre o Palmeiras. Ano passado o Palmeiras ficou pelo caminho, se eu não me engano, nessa mesma fase, contra o CRB jogando no Allianz Parque, jogando em casa. Conseguiu um bom resultado fora e foi eliminado aqui. Agora, o Abel leva quase que a tropa toda, porém alguns jogadores não viajaram, são jogadores que não poderão ser aproveitados. O Wesley contraiu o Covid-19, está cumprindo a quarentena. O Piquerez, infelizmente, teve uma lesão muscular na coxa na última partida, no jogo contra o Fluminense, e deve ficar afastado de 2 a 3 semanas. Luan e Veron já estão na fase de transição, mas ainda não devem ser aproveitados em jogos. Talvez o Veron para o final de semana contra o Bragantino no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? Valeu, Silver. Brigadão. E aí, Celso? Bom, vamos lá. O Palmeiras. Não acredito em surpresas, Milha. Sinceramente, não acredito. Alguém pode lembrar, teve o CRB na temporada passada, já teve Asa de Arapiraca no Palestra Itália, é verdade. O Ceará, quando o Ceará ainda não era dos mais competitivos, chegou à final de Copa do Brasil contra o Grêmio, eliminou o Palmeiras. Mas o Palmeiras hoje me parece muito seguro, muito dono de si, sabe? Os jogadores vivendo momentos muito bons. Você tem o Rafael Veiga, talvez com o melhor momento dele na carreira. O Dudu voltando a ser aquele Dudu que tu fez dele ídolo do Palmeiras, porque muita gente pedisse ele na seleção brasileira. É uma zaga muito segura. A lateral esquerda, eu imagino que o Jorge, com a contusão do Piquerez, eu acho que o Palmeiras perde um pouquinho do ponto de vista Ele coloca o Scarpa, né? Tem colocado o Scarpa no Paulistão, assim, na esquerda, né? Eu colocaria o Scarpa. Ficava mais qualidade para a saída de bola. O Danilo caiu um pouco o rendimento. Verdade, o Danilo caiu, mas ainda assim é um jogador, sabe, que trabalha muito bem com o Zé Rafael, enfim. Eu vejo um Palmeiras muito forte. Resta saber realmente o que vai fazer o Abel, se ele vai estar pensando na Libertadores, mas a Libertadores já está classificado, já está, sabe? Então não vejo por que ele poupar jogadores hoje não. Hoje não, amanhã. A regularidade do Palmeiras, Michele, é muito grande, né? Tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem patinado um pouco, mas empatou com o Fluminense, exatamente. Empatou com o Fluminense em casa, mas jogou bem. Poderia ter vencido o jogo, porque jogou bem mesmo, jogou mais que o Fluminense. Agora, o jogo contra esse time aí, não vejo nenhum problema pro Palmeiras. Ele vai entrar com o time titular. Bom, a gente fecha o nosso giro de repórteres com